Ele é engenheiro civil e secretário de obras da Prefeitura Municipal de Brusque. Ele é natural de Nova Trento, do interior de Nova Trento, e é casado e tem um filho. Estou falando de Gilmar Villamoschi, da família Villamoschi, da cidade de Brusque, porém, com suas raízes ali em Nova Trento. Digo ali porque é pertinho, a gente sempre vai lá, família do Joselito, meu namorado, é toda de lá, são todos conterrâneos. Gilmar, seja bem-vindo ao programa Juliane Ferreira. Te trago aqui por dois motivos, te fiz o convite. Primeiro, saber um pouco de você, da tua escolha profissional, da tua carreira, e também prestar uma homenagem a você pelo Dia do Engenheiro, dia 11 de dezembro, dia do engenheiro e também do arquiteto. Em primeiro lugar, quem é Gilmar Villamoschi? Como eu mencionei, é de Nova Trento, mas como era a sua vida lá? Seja bem-vindo. Obrigado, Juliane, pelo convite, né? Já há algum tempo tinhas feito e a gente nunca tinha tido a oportunidade de encaixar. Então, eu nasci em Nova Trento, né, em 1965. Meus pais eram agricultores lá na localidade chamada Ribeirão Bonito, né, que de bonito mesmo tem o nome, e fica a 30 quilômetros além do centro de Nova Trento, né, bem interior, né. E o meu pai era agricultor lá e veio para Brusque quando eu tinha 3 anos de idade, lá em 68, veio em busca de novas oportunidades, né, veio trabalhar como carpinteiro na época, né, trabalhou muito tempo numa empresa de empreiteira de mão de obra dos anos 70, o Hombach, um alemão que fez muitas obras na ocasião, e ele era acabou sendo um dos encarregados. Depois a empresa faliu, ele montou a empreiteira dele e desde pequeno sempre trabalhando, desde os 18 anos de idade já ajudando em casa, né, com algum tipo de trabalho, e tendo a oportunidade estudei em escola pública até na antiga 8ª série, né, o primeiro grau antigamente, depois fui fazer o ensino médio, né, hoje ensino médio, antigo 2º grau, no Colégio Cônsul Carlos Renault, que não existiam colégios públicos na época, né, tinha o Honório, São Luís e o Cônsul. Eu tinha uma predileção pelo Cônsul, vim para estudar no Cônsul, trabalhava das 5h30 como sapateiro na indústria, comércio e calçados Lemos, né, que é da mesma família hoje das lojas Lemos, que eu fui sapateiro na minha primeira carteira profissional e única até agora, né, foi o único emprego registrado que eu tive até então como sapateiro. Eu trabalhava das 5h30 como sapateiro, à tarde vinha para o centro, no antigo Carlos Renault, treinava profissionalmente, né, fazia parte da equipe profissional do Carlos Renault, voltava para Santa Terezinha, pegava o ônibus e vinha para o Cônsul fazer o 2º grau. Voltava à noite às 10h30, 5h da manhã estava lá. E assim foram 3 anos da minha vida. E depois passei no vestibular, fui fazer a faculdade em Blumenau e seguindo a vida. Ah, por isso então que quando foram, deixa eu lembrar, inaugurar a revitalização daquela praça que tem no bairro Santa Terezinha, você estava ali na nossa entrevista para a Rádio Diplomata, tu falou de uma forma toda especial, e por isso esse carinho pelo bairro Santa Terezinha, então? Santa Terezinha mora no meu coração, né? Eu fui para lá com 3 anos, vivi lá, morei lá primeiro na Jacó Kniss, depois na José Eckert, até prestes a me casar, né? Até 95, 94, né? Depois construímos aqui na Felipe Schmidt e viemos morar com a família, né? Mas as minhas raízes todas estão na Santa Terezinha, assim, tem os momentos bons da minha infância, da minha juventude, passei todos lá, os meus amigos de infância estão todos lá, por isso a minha paixão e afinidade emocional com o bairro Santa Terezinha. E depois de formado, novos desafios, né? Clube de engenharia, sindicato, como é que foi esse período da tua vida? Pois é, antes de falar, depois de formado, falar durante a formatura, né? Durante a fase de estudante, né? Se para fazer o antigo 2º grau, né? O ensino médio já tinha que trabalhar das 5h30 para poder ter salário para pagar o colégio, né? Que hoje seria o equivalente a um salário mínimo do que eu ganhava como sapateiro, imagina para fazer a faculdade de engenharia, né? Que nos dias de hoje já é uma faculdade cara, na época era em período integral, né? Eu me deslocava a Blumenau de manhã e às vezes à noite, de manhã à tarde, né? Então não tinha como ter uma atividade profissional paralela fixa, né? Então, primeiramente, eu como atleta, né, que fazia parte da equipe profissional do Carlos Renault, na época adolescente, jovem, tinha uma ajuda de custo, mas era insuficiente. Aí, logo em seguida, em 84, né, quando eu estava no 2º ano da faculdade, teve a grande enchente de agosto de 84, que, de uma certa forma, né, prejudicou muito a cidade, e o campo do Carlos Renault também, ele praticamente foi destruído. E
com isso o futebol profissional parou. E aí eu tive que, né, seguir, dar preferência para a faculdade de engenharia. Parei de jogar profissionalmente e só me dediquei à faculdade. Então, eu fui professor de nível de segundo grau no Colégio Santa Terezinha, quando foi implantado o colégio, né, onde hoje é a sede da Polícia Militar. Fui professor de matemática lá durante 3 anos. A primeira turma do antigo segundo grau da Santa Terezinha eu fui professor. Depois fui professor no Colégio Feliciano Pires, também a nível de antigo segundo grau. Fui professor de cursinho pré-vestibular também, fui vendedor de livro, fui desenhista de escritório de engenharia, ganhava, no final de semana, quando jogava em algumas equipes, ganhava uma ajuda de custo também. Enfim, a minha faculdade foi uma luta, mas foi uma dificuldade assim terrível, assim, né? No sentido de ter que, né, praticamente me pagar, me sustentar para poder fazer a faculdade, né? O meu pai era empreiteiro, nós somos em 4 irmãos, né? Então, cada um tinha que se virar, né? Cada um tinha que correr atrás. Não tinha ônibus gratuito como tem hoje, né? Ônibus temos gratuito para Itajaí, para Blumenau. Tinha ônibus que nós tínhamos que pagar, né? E na época também fazia parte do antigo CEUB, né? Que era o Centro Estudante Universitário de Brusque. Fiz parte da diretoria, que tenho grandes amigos lá que foram presidentes, o Gamba, né, que foi presidente, o Luciano Davan foi presidente do CEUB, né, da época também, enfim. E aí me formei em julho de 88 e já antes de formado já comecei a atuar como engenheiro, né, na época a Juscelia Ludwig, falecida hoje, irmã do vereador Valmir Ludwig, me deu uma oportunidade muito grande, bem como o arquiteto Rubens Avis, né? Comecei a trabalhar como estagiário com eles, depois fui sócio do escritório, depois construímos juntos, e aí comecei minha carreira profissional e até hoje estou aí atuando como engenheiro. Coisa mais querida, e como que foi feito para você e como você recebeu o convite para atuar na Secretaria de Obras do município? Antes de ti, acho que era ocupada pelo Antônio Tonho Malucci, né? Como é que foi para você essa fase da tua vida? Juliana, eu sempre digo que a minha vida foi feita de desafios, né? Eu sempre fui além daquilo que eu poderia fazer, né? Minha mãe conta que até o ato de eu nascer, né, foi já de dificuldade. Eu nasci, né, como eu falei no início da reportagem, lá no interior de Nova Trento e foi um parto domiciliar. E o parto domiciliar foi bastante complicado, conta a minha mãe, né? O fato de fazer o segundo grau e trabalhar bastante para poder fazer, né? Então foi de muita batalha durante toda a minha vida, né? E assim, profissionalmente também, eu sempre fui além do que, às vezes até do que a gente imagina ser a capacidade, né? Mas aquilo que eu digo assim, se alguém te disser que uma coisa é impossível, talvez não consiga fazer, né? Mas se tu tiver vontade de fazer, tu consegue. E assim foi o desafio da Secretaria de Obras, né? Eu fiz bastante coisa na minha vida profissional, mas muita coisa mesmo, assim, em termos de área construída, como prédio, como profissional na área de projeto, como empreendimento, várias frentes de negócio e tal. Enfim, eu sempre empreendi muito, mas eu tive sempre uma ligação muito forte com a coisa pública, né? Eu sempre tive uma atuação política profissional muito forte, né? Como presidente do Clube de Engenharia, como presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, lá no início dos anos 2000. Então eu sempre trabalhei muito com entidade, com associação. E aí quando veio o convite do Farinha e do Paulo na época para mim ser secretário, né? Eu em nenhum momento tinha planejado aquilo, né? E quando veio o convite eu disse, poxa vida, será que eu vou passar minha vida toda talvez só criticando, só sugerindo, só falando, às vezes só resmungando, como muita gente faz, e não botando a mão na massa, né? Eu refleti um pouco, não foi muito, e encarei o desafio, assim, em poder estar à frente da Secretaria de Obras, pavimentando só nesse ano mais de 23 quilômetros, o ano passado foram mais de 40 quilômetros, então assim, o engenheiro tem muito disso. O engenheiro é uma pessoa totalmente insatisfeita, ele está sempre buscando algo mais, né? Qual é a tua vida? O que você vive hoje? Como é que é a tua rotina? O que você gosta de fazer em Brusque, por exemplo? Juliane, eu tenho assim me dedicado quase que exclusivamente à Secretaria de Obras e à minha família, né? Às vezes até em detrimento da minha família. A Grace, que eu mando um beijo e dizer que a amo muito, ela e eu
são motivo da nossa vida. Ela é nosso filho. E eu me dedico muito ao trabalho, né? E como secretário de obras, eu sempre digo assim, o secretário de obras é como se fosse um síndico da cidade, né? E o síndico de um prédio, quem mora em prédio sabe como é que é, ninguém gosta dele, pode fazer tudo, então sempre reclamando, né? E o secretário de obras é um pouco isso, né? Até porque o prefeito Paulo Êcio e o Farinha, eles são extremamente exigentes e cobram, né, de todos os secretários, em especial da Secretaria de Obras. Então, os momentos que eu estou em Brusque, que são a maior parte, né, eu de uma certa forma não consigo me desligar do meu trabalho, porque se eu passo numa rua que tem um buraco, é verdade, eu fico pensando, pô, tem aquele buraco. No começo eu pedi para meu filho, para minha mulher anotar, mas aí, pô, ninguém merece, né? Então agora eu fico com aquilo na cabeça, né? Aí à noite passo, tem uma luz queimada, eu fico pensando, amanhã eu vou falar pro Sérgio que a luz está queimada. Eu passo, vejo uma placa que está caída, pô, eu vou lembrar para falar pro Juninho que a placa está caída. Então, a minha estada em Brusque, eu praticamente estou sempre trabalhando. Vou caminhar na Beira-Rio, que eu gostava de caminhar muito, eu vejo os defeitos que tem, ou as dificuldades agora durante a obra, que a gente finalmente está conseguindo, né? Está em fase final de conclusão, né? Eu fico pensando no resultado final do meu trabalho, né? Gosto de uma boa comida, adoro festa de igreja. Nossa, churrasco de igreja para mim, eu adoro aquela confusão, aquela fila e tal, aquela música sertaneja, aquele barulho, né? Adoro isso. Eu sou uma pessoa de hábitos simples, né? Mas também tenho bom gosto, gosto de ler, gosto de bons filmes, gosto muito de futebol, gosto muito de esporte e sou um cidadão comum, trabalhador que batalhou muito e continua batalhando e me dedicando ao máximo ao meu trabalho. E graças a todo esse trabalho, né, toda essa batalha, hoje você pode ter uma vida mais confortável. E o filhote, como é que tá aí? Tá estudando? Vi que esses dias botasse uma fotinho dele. O Giorda é uma figura, né? Já há 13 anos, já segundo os Jogos Abertos, ele participou agora fazendo parte da equipe de Brusque, é um ótimo estudante, dedicado, disciplinado, educado. Ele tem uma grande tendência para a área de exatas, né? Ele tem muita facilidade em matemática, né? Desde criança, desde quando era criancinha, a gente ia comer pizza, dividia a pizza em 8 pedaços, aí já ensinava fração, 1/8, que era uma fatia, dividia no meio, era 1/16, e entende? E aí hoje joga xadrez muito bem, então é um excepcional filho, uma excepcional criança. Jordan, também te amo muito. Acho que foi final do ano, acho que era um feriado. Eu e o Joselito, a gente tem o hábito de andar por aí e a gente se deparou um dia com um lago no meio da rua Nova Trento e os carros não podiam passar. Será que era um buraco? Será que era uma obra? Esse cara sabia do que se tratava, mas ele não estava em Brusque. Eu postei a foto no meu Facebook e imediatamente ele chamou e perguntou, Juliane, onde é exatamente o problema? Eu mandei para ele, para vocês terem uma ideia, em questão de pouco tempo, ele resolveu, ele não estava aqui. Mas acho que esse é o trabalho em equipe que se chama, né, Gilmar? Ele já entrou em contato com a equipe, já resolveu aquele problema, acho que era uma obra que tinha ali na rua Nova Trento, perto do Hospital Zambuja, né? E já resolveu. Bom profissional que é. Obrigado pela tua entrevista, tá? Um prazer enorme receber você aqui, um carinho muito grande que eu tenho por ti, pela tua maneira como você exerce a tua profissão e pelo teu lado família aí maravilhoso. Muito obrigado à oportunidade, Juliana, obrigado, Joselito, né? É bom a gente ter esse contato, né? No atual momento, como agente público, né, exercendo uma função pública como nós estamos exercendo no momento, né, às vezes as pessoas formam uma imagem da figura pública, né, que às vezes não reflete a realidade, né? O fato de a gente estar lá atendendo, dizendo sim, às vezes dizendo não, às vezes atendendo, às vezes não atendendo, a pessoa cria uma imagem e isso aí diminui essa distância que tem, né, da figura pública para o cidadão comum, né? Então é uma forma de a gente falar um pouco das coisas pessoais, das coisas familiares, dos gostos e uma vida, né, atrás de todo profissional, agente público ou não, existe uma pessoa, existe um ser humano. Eu diferentemente também tenho o meu lado pessoal também, que foi importante tornar isso público, e agradeço imensamente a oportunidade de dizer que eu sou fã teu também, sempre quando posso assisto o teu programa, adoro ver a TV Brusque, adoro prestigiar também as emissoras locais.
bola. Obrigada, muito obrigada pelo carinho. Esta também, além de ser uma entrevista especial pra gente, é uma homenagem a todos vocês, engenheiros, pela passagem do seu dia 11 de dezembro, né? Suas diversas áreas, a engenharia civil, enfim. Assim como é o nosso engenheiro civil aqui, o Gilmar Villamoski. Programa Juliane Ferreira com Gilmar Villamoski, secretário de Obras do município de Brusque e engenheiro.